Olá, as cartas estão na mesa, ou melhor, no rádio e na TV. Há uma semana, candidatas e candidatos de todo o Brasil apostam na propaganda eleitoral para mostrar seus trunfos e conquistar o eleitor. E também para levantar dúvidas sobre os adversários. No programa de hoje, vamos falar sobre os impactos desta nova fase da campanha. Para isto, recebo mais uma vez a jornalista Vera Magalhães e com a gente também a cientista política Lara Mesquita Ramos, professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bem-vindas. Olá, Vera. Oi, boa noite. Boa Olá, noite, Lara. obrigada pelo convite. Tradição das campanhas eleitorais no Brasil, o horário gratuito já foi decisivo para eleger e também para derrubar candidaturas. Mas a influência dele mudou ao longo dos anos. Vamos acompanhar na reportagem. Depois da redemocratização, o rádio e a TV assumiram o protagonismo das campanhas eleitorais. Quem tinha mais tempo de propaganda saía na frente. Mudou muito. Antigamente a TV definia tudo. Mas nos últimos anos, o papel das mídias tradicionais para alavancar campanhas perdeu força. Em plena era digital, qual ainda é a influência do rádio e da TV no voto do eleitor? O brasileiro vê muita televisão, então o peso é enorme. Eu acho que principalmente o pessoal da geração anterior à minha, acho que assiste bastante e eles acreditam muito no que está nas propagandas eleitorais, né? Tem muita gente que não se liga muito em internet e acaba assistindo mais TV, né? A propaganda eleitoral no rádio e na TV começou há uma semana e vai até 3 de outubro. O horário fixo, por exemplo, da programação eleitoral, que são os blocos de 10 minutos para o prefeito, tanto no rádio quanto na TV, são horários em que passam em toda a transmissão em rede, né? Todas as emissoras têm que passar ao mesmo tempo, mas isso não quer dizer que a gente tenha a atenção plena das pessoas. Então, se a gente não se programa, não se prepara, não traz técnicas de marketing para esse horário, realmente a gente perde ali a oportunidade de falar com as pessoas. Candidatos a prefeito têm 2 inserções diárias, da 1 à 1h10 da tarde e das 8h30 às 8h40 da noite. Já no rádio, o espaço reservado a eles é das 7 às 7h10 da manhã e do meio-dia ao 12h10. Além disso, há outros 70 minutos reservados para inserções curtas, de 30 a 60 segundos, distribuídas ao longo da programação. Destes, 42 minutos dedicados a candidatos a prefeito e 28 a candidatos a vereador. Nos grandes centros urbanos, as redes sociais já substituíram boa parte da audiência do horário eleitoral do rádio e da televisão. Mas as mídias tradicionais ainda têm bastante relevância em outras realidades país afora. Por exemplo, nos 6 milhões de lares brasileiros sem acesso à internet. Então, sim, essas mídias ainda funcionam e trazem bons resultados. O ideal é que elas façam parte todas de uma estratégia que combine o melhor dos dois mundos, que a gente consiga conversar com quem está conectado na internet, nas redes sociais, e também com quem não está, através dessas outras mídias de massa. Vera, é um pouco cedo ainda, mas já dá para dizer que a campanha no rádio e na TV produziu alguns efeitos? Saíram muitas pesquisas esta semana. Eu acho que sim, Rodrigo, e até a gente vai se deter melhor sobre a pesquisa Datafolha, que foi a mais importante que saiu essa semana. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem uma discrepância enorme de tempo de rádio e TV entre os candidatos. Por ter fechado uma coligação muito ampla, com muitos partidos, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, detém algo como 60%, 55% a 60% do tempo total da propaganda eleitoral. Então, isso é o trunfo com o qual ele conta para tentar garantir uma vaga no segundo turno. E aí depois as pesquisas mostram que até aqui ele tem uma vantagem caso vá ao segundo turno. Mas esta chegada ao segundo turno é o grande desafio dele, para o qual ele conta muito com esse tempo enorme que ele tem e com o fato de que o seu adversário mais direto por essa vaga, o Pablo Marçal, está fora. Não tem nada, nem poucos segundos à sua disposição, porque o seu partido PRTB não tem representação no Congresso e, portanto, ele não tem acesso ao horário eleitoral. Então, aqui, por exemplo, é o caso em que essa prova dos 9 vai ser muito clara. Afinal, a TV ainda tem peso ou não, a depender de qual dos dois passe ao segundo turno. E, normalmente, o papel sujo é feito pelas inserções aleatórias,
o eleitor às vezes nem identifica quem está acusando aquele determinado candidato. Acho que um dos casos mais recentes que me vem à mente é a campanha da Dilma contra a Marina, que derreteu a candidatura da Marina naquela ocasião com as inserções aleatórias. Esse papel papel sujo, entre aspas, ainda pode funcionar, Lara? Rodrigo, eu acho que sim, não no sentido de, não precisa ser um papel sujo, mas já apresentar outro lado de candidatos. Eu só me parece que, eu não sou estrategista em comunicação e em marketing, mas que os candidatos têm que ter cuidado para não gastar uma parte muito grande do seu tempo fazendo campanha negativa e pondo o nome do candidato que eles querem derrubar, né? No caso, a gente está falando aqui especificamente em São Paulo, do Pablo Marçal, e acabar dando mais visibilidade a ele do que fazer uma campanha propositiva. Isso tem que ser usado numa dose cuidadosa para não ter o efeito contrário ao esperado. Que já aconteceu também em muitas campanhas, né? Essa tentativa, às vezes, de descredibilizar o adversário. Teve uma época, aqui em São Paulo mesmo, uma campanha da Marta, em que ela teve que dar depois muitas explicações, né? É sempre uma dose difícil, né, de mensurar. O Instituto Datafolha divulgou nesta quinta uma nova rodada de pesquisas em algumas das principais capitais do país. Vamos ver os números da consulta estimulada quando os nomes são mostrados ao eleitor, começando aí por São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 23% das intenções de voto. Em segundo, Ricardo Nunes, do MDB, e Pablo Marçal, do PRTB, ambos com 22%. Os três candidatos estão numa situação de empate técnico. Tabata Amaral, do PSB, aparece agora em quarto lugar, com 9%. José Luiz da Atena, do PSDB, tem 7% e Marina Helena, do Novo, 3%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, Ricardo Senesi, UP, tem 1% cada. João Pimenta, do PCO, e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar em nenhum dos candidatos somam 8% e 4% não sabem. E vamos dar uma olhada também na evolução dos principais candidatos, segundo o Datafolha. O candidato Ricardo Nunes tinha 23%, passou para 19% e agora tem 22%. Guilherme Boulos tinha 22%, foi para 23% e se manteve com 23%. Da Atena tinha 14%, caiu para 10% e agora caiu para 7%. Pablo Marçal tinha 14%, foi para 21% e agora aparece com 22%. E Tabata Amaral tinha 7%, foi para 8% e agora tem 9%. Olha, essa pesquisa era muito esperada e trouxe muita informação. Dá para dizer, olhando para a situação do Pablo Marçal, Vera, essa foi a grande pergunta de ontem, que ele atingiu um teto? Eu acho que ainda é cedo para dizer. É a primeira pesquisa que mostra isso e, mesmo assim, mostra que ele ainda está no pelotão dos líderes e que ainda oscilou positivamente 1%, um ponto percentual. Então, eu acho que é cedo para dizer. Porém, tem um outro dado da pesquisa que me chama a atenção e que talvez corrobore essa leitura, que é a da rejeição dele. Quando era menos conhecido, ele tinha uma rejeição de 30%. E agora ela foi para 38%. Portanto, aí sim, um crescimento bem fora da margem de erro. Então, uma vez exposto e uma vez tendo acelerado ao máximo a sua estratégia agressiva, tanto com os adversários quanto com a imprensa, colocando aqueles recortes nas redes sociais, foi a semana talvez em que ele mais tenha lacrado, ele viu a sua rejeição explodir. Então, talvez, exposto a ele mesmo, o Pablo Marçal comece a assustar o eleitor. E é nisso que a campanha do Nunes aposta. Entrou uma campanha já de voto útil, capitaneada pelo governador Tarcísio de Freitas, de que ele, Nunes, além de ser o mais seguro, mais confiável, etc., é aquele que tem mais condições de vencer o Guilherme Boulos no segundo turno. E aí os dados de segundo turno do Datafolha também corroboram essa tese. O Nunes vence o Boulos por uma grande margem, se não me engano é 49-37, e também vence o Marçal, e o Boulos vence o Marçal por 45-37. Então, é uma estratégia que eles vão acelerar nas próximas semanas, e aí sim, a permanecer um movimento de estagnação ou até de queda do Marçal nas próximas semanas, a gente pode chegar à conclusão de que tenha atingido aquele teto novidadeiro e aí as pessoas começam a refluir com medo do que ele representa.
Por outro lado, o Boulos se mantém estável. Dá para cravar que ele já tem um lugar neste segundo turno? Ou, uma pergunta que perambulou ontem pela redação, há uma possibilidade de termos 2 candidatos de direita nesse segundo turno? Olha, Rodrigo, acho que tudo é possível, é cedo para a gente falar. E tem uma coisa que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele não é uma figura conhecida. Ele não fez uma gestão onde ele se expôs muito como prefeito, né? Ele foi um prefeito bastante tímido, bastante escondido. É a primeira vez que ele disputa um cargo majoritário. Ele era um vereador com uma votação mediana. Ele não era uma figura pública conhecida na cidade. Para o Nunes, a campanha pode ser muito importante, a campanha oficial e o começo da campanha no rádio e na TV, porque é mostrar a cara dele, além de mostrar os apoios, né? Acho que tem a parte negativa que a gente falou, mas tem a parte positiva de dizer, olha, eu sou o prefeito, se você está satisfeito com a cidade, eu que estou carregando isso e esses são os meus apoios. Então, isso pode dar uma sobrevida. São Paulo, se a gente olhar a eleição passada, presidencial, São Paulo não se mostrou uma cidade predominantemente à direita e, historicamente, a gente não tem eu não me lembro de um caso de segundo turno com 2 candidatos à direita. Então, eu acho pouco provável que a gente tenha um segundo turno com 2 candidatos da direita. E aqui a gente está, ou da centro-direita, se a gente quiser considerar o prefeito um candidato de centro-direita, né? Eu não apostaria nisso. Acho que o eleitor ele vai ter acesso a muita informação daqui até a véspera da eleição e pode optar pelo voto útil para um segundo turno mais parecido com o que a gente conhece. Essa é uma outra coisa que a gente já aprendeu. Os eleitores estão formando a sua decisão de voto cada vez mais tarde. Então, as pesquisas espontâneas ainda mostram que cerca de 35%, 40% dos eleitores que espontaneamente ainda não decidiram o voto. E tem muita gente que diz, eu vou votar em tal pessoa, mas eu ainda posso mudar meu candidato. Esse voto não é definitivo, solidificado, eu não mudo mais a minha intenção de voto. Agora, a gente sabe que pesquisa é retrato do momento, mas neste momento, esse papo também de vitória em primeiro turno parece ilusão. Parece que sim. O Pablo tentou vender isso, até porque eu acho que é uma estratégia inteligente dele, porque ele sabe que ele está fora da TV. Então, ele queria aproveitar ao máximo o momento de superexposição que ele estava tendo no seu meio natural, que são as redes sociais. Agora que tem essa concorrência do rádio e da TV, a tendência, eu imagino, é que a gente também, da imprensa, pare de cair nessa armadilha de repercutir toda a bobagem que ele faz nas redes sociais, qualquer truque, qualquer micagem. Então, aí eu acho que as coisas vão voltar para um patamar em que todos os candidatos vão ter mais ou menos equidade de armas para fazer a sua mensagem repercutir. A seguir, quem está na frente na corrida pelas prefeituras do Rio, Recife e BH. Voltamos já. Estamos de volta com a jornalista Vera Magalhães e a cientista política Lara Mesquita, professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, todos de olho no voto. Estes são os números da pesquisa Datafolha em Recife. Vamos ver? João Campos, o atual prefeito do PSB, lidera com 74% das intenções de voto. Gilson Machado, do PL, tem 9%. Daniel Coelho, do PSD, 5%. Dani Portela, do PSOL, 4%. Ludmila, do UP, tem 1%. Técio Teles, do Novo, Simone Fontana, do PSTU e Vitor Assis, do PCO, não pontuaram. Brancos, nulos e nenhum dos candidatos somam 4%. 2% não sabem. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes continua liderando com folga. O atual prefeito do PSD tem 59% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, tem 11%. Tarcísio Mota, do PSOL, 6%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, aparece com 2%. Marcelo Queiroz, do PP, tem 1%. Ciro Garcia, do PSTU, Juliette Pantoja, da UP e Carol Esponza, do Novo, também aparecem com 1% cada. Henrique Simonardi, do PCO, tem 0%.
Brancos, nulos e nenhum dos candidatos somam 11% e 7% não sabem. E em Belo Horizonte a disputa está acirrada. Vamos conferir. Mauro Tramonte, do Republicanos, tem 29%. Fuad Noman, o atual prefeito do PSD, tem 14%. Bruno Engler, do PL, tem 13%. Duda Salabert, do PDT, tem 12%. Rogério Correia, do PT, 8%. Carlos Viana, do Podemos, 5%. Gabriel, do MDB, aparece com 2%. Lourdes Francisco, do PCO, Wanderson Rocha, do PSTU e Indira Xavier, do UP, não pontuaram. Brancos, nulos e nenhum dos candidatos somam 8%, mesmo percentual dos que ainda não sabem. Vera, Lara, em Recife, a subida do ex-ministro Gilson Machado de 6 para 9 e a queda do prefeito João Campos de 76 para 74 estão dentro da margem de erro. Mas me parece ainda longe para mudar o cenário, né? Estatisticamente, é o mesmo resultado da eleição anterior. O que a gente pode observar é se ao longo das próximas semanas vai ter algum movimento. Ainda assim, o prefeito João Campos está muito à frente. Então, acho que aparentemente vai ser uma eleição sem emoção. Ao contrário da última, né, Vera? Lembra? E parece ser difícil, porque com 74% indicando voto em um, para migrar para outro, a gente imagina que teria de ser do mesmo campo, ou alguém que pudesse fazer frente a ele. Mas o outro candidato é um bolsonarista de 4 costados, que é o ex-ministro Gilson Machado, sanfoneiro. Então, eu acho que tem pouca chance de migração de voto do João Campos para ele. Por isso que eu acho que lá é a eleição do Brasil que a gente pode olhar e imaginar que está mais definida. Teria de ter muito mais indeciso para forçar um segundo turno, ou teria como tirar votos do Daniel Coelho, mas ele também só tem 5, então eu vejo pouca margem para uma mudança de quadro lá. No Rio dá para dizer a mesma coisa, e acho que o Rio é interessante para a gente analisar o efeito da campanha na TV, porque o Ramagem, ele até oscila um pouco para cima na margem de erro, de 9 para 11, mas o Paes também, de 56 para 59. Eu acho que lá teria, na teoria, como acontecer uma mudança. Por quê? Porque o Eduardo Paes hoje detém 45% dos votos de quem votou no Jair Bolsonaro. Então, se essas pessoas entendessem que o Ramagem é o candidato do Bolsonaro e falassem, não, vou com o candidato do Bolsonaro, isso poderia mexer na pesquisa, mas não parece ser o que vai acontecendo, porque o Paes é muito conhecido, as pesquisas estão semana a semana confirmando esse favoritismo dele por um primeiro turno, e aí vai ser uma derrota muito séria para o Bolsonaro, porque é em casa, é com o candidato mais identificado com o bolsonarismo de todo o país, foi o chefe da ABIN, e aí vai ser uma derrota carimbada na testa do clã Bolsonaro. E num estado, numa cidade onde o Bolsonaro foi muito bem na eleição presidencial. Então, assim, é no berço do bolsonarismo. Essa derrota é uma sinalização da limitação do poder de transferência de voto do ex-presidente Bolsonaro. Eu quero trazer uma outra capital porque tem um aspecto interessante para comentar. Vamos ver os números da disputa na cidade de Goiânia, mas desta vez do Instituto Quest. Vamos ver. Adriana Corsi, do PT, aparece com 22%. Vanderlan Cardoso, do PSD, tem 19%, mesmo índice de Sandro Mabel, do União Brasil. Fred Rodrigues, do PL, tem 9%. Matheus Ribeiro, do PSDB, 6%. Rogério Cruz, o atual prefeito do Solidariedade, aparece com 4%. Professor Pantaleão, do UP, tem 2%. Os indecisos são 11%. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 8%. Antes da gente analisar o cenário, eu só queria chamar a atenção, porque tem um fenômeno que tem se repetido no Brasil, e acho que o eleitor ainda não se deu muito conta disso, que é o fenômeno dos vices. Nós temos em capitais importantes vices que assumiram. Então, o caso de Goiânia, o Rogério Cruz, teve até uma situação bastante trágica. O Maguito foi eleito praticamente na UTI e não assumiu, né? Não tomou posse, morreu. E ele assume a prefeitura como vice. Em São Paulo, o Ricardo Nunes assume como vice. E em Belo Horizonte, o Fuad também assume como vice. Então, é bom que o eleitor comece a prestar atenção nos vices, não é, Vera, Lara? Com certeza. E em São Paulo a gente tem um histórico já longo de vices, né? O Kassab foi vice do Serra, o Bruno Covas foi vice do Dória, o Ricardo Nunes, vice do Bruno Covas.
Então, entender que a gente vota numa chapa e que o vice pode assumir a qualquer momento por razões diversas, por estratégia política, por questões de saúde, pelo prefeito ser processado. Então, olhar para a chapa como um todo é cada vez mais importante. E Goiânia vai ser uma das eleições mais emocionantes do país, né? Acho que Goiânia e BH são cenários muito... que é muito difícil fazer qualquer tipo de Fortaleza previsão. Também, né? Eu chamei só a atenção dos vices, porque lá em Goiânia, o atual prefeito, né, que era vice, está bem mal nas pesquisas, né? Então o eleitor precisa prestar atenção nisso. Em BH, Vera, todo mundo praticamente subiu, mas para além da margem de erro, quem subiu foi o atual prefeito, que foi de 10 para 14, e o Carlos Viana caiu, para além da margem de erro, de 12 para 5%. Eu acho que ficou muito caracterizado que ele não é o candidato do bolsonarismo, e sim o Bruno Engler, e aí ele oscilou positivamente. E no caso do prefeito é isso, ele também tem o maior tempo de TV, também era relativamente desconhecido, por ser um perfil técnico, uma pessoa mais velha, sempre teve ali em cargos tanto federais quanto estaduais, mas cargos técnicos, e agora ele está mostrando o que fez, tendo de fazer uma certa ginástica, porque o seu antecessor, Alexandre Calil, não está com ele, está com o Tramonte, numa, inclusive, inusitada aliança entre Zema e Calil, que sempre foram adversários. Então, ele tem de mostrar o que fez, pegando o crédito de uma gestão que ele não exerceu plenamente e sem falar muito do antecessor, que agora é seu adversário. Então, é complexo, mas, por enquanto, parece estar sendo bem sucedido. Se tornou mais conhecido, a pesquisa mostra isso, baixou a rejeição e cresceu ali um pouquinho fora da margem de erro. Então, parece que o prefeito vai ganhando aí algum combustível para chegar ao segundo turno, mas não dá para dizer, porque tem 3 candidatos em situação de empate técnico. Tem uma coisa interessante quando a gente fala no começo da campanha, que não é só o horário na TV, são os ciclos de entrevistas, são os debates, e eu acho que, sobretudo, os ciclos de entrevistas que dão possibilidade dos candidatos falarem mais longamente. Porque debate, você fala ali 1 minuto, 2 minutos, é sempre muito corrido, e a gente está nesse novo momento político que sempre toda a cidade tem o candidato que só quer aparecer, só quer fazer o conteúdo para a rede social sem falar de conteúdo. Mas quando o candidato vai para uma sabatina no jornal, vem para uma entrevista como tem o Roda Viva, é um momento onde ele consegue desenvolver ideias mais longamente. Isso é importante para o eleitor conhecer, mas também é importante para produzir conteúdo para a própria campanha. E antes de terminar, um recado importante. A TV Cultura promove no próximo dia 15, às 10 da noite, um debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, anote na agenda. A campanha vai chegando na reta final e o debate é uma oportunidade importante para você, quem sabe, decidir seu voto. No próximo programa, vamos falar justamente sobre isso. O De Olho no Voto de hoje fica por aqui. Até mais.